Porque Tove, Raverim, Racolo, BCD, como é que vocês vão? Vamos aqui fazer a leitura da nossa quinta parte da nossa Parashá Shavua, da porção da semana. Nós estamos aqui no livro de Babidibá, tá? Que é o livro de números em português. Estamos no capítulo 23, vamos fazer a leitura aqui, justamente do versículo 13, tá? O versículo 13, ele nos diz assim, ó. Vaiomer Elav Balac Lehaná, ou seja, e disse a ele, Balac disse a ele quem? A Bilã, Lehaná, ou seja, por favor, vá iti el makom aherashel, tá? Ou seja, comigo para um lugar. Quero que, né, quero que Tirenu Mishan, ou seja, você veja de lá, você verá de lá, né? Efskatshutire, ou seja, você vai ver não ele completo, tá? Você não vai ver todo o povo completo, você vai ver parte dele, tá? Verulotire vekavenuli mishpan. E quando você chegar lá, quero que você amaldiçoe eles para mim, tá? Essa é uma tradução assim um pouco mais literal do texto, tá bom? Então nós vemos aqui que após a primeira tentativa ali de Bilã de amaldiçoar o povo judeu, mas acabar abençoando, porque ele estava falando por Deus, Balaque pega e fala, não, vamos para um outro lugar. Desse lugar você não vai ver todos eles, você vai ver parte deles. E quero que lá você os amaldiçoe para mim. O versículo 14 fala assim, ele o levou para um campo de vigia, para o ponto mais alto. Ele construiu 7 altares e ofereceu um touro e um carneiro em cada altar. Então ele levou ele para um outro lado, um ponto alto, tá? Chamado aqui, como diz, é um campo de vigia, onde ficam vigias, né? Para ver se o povo vai passar, se alguém vai chegar à terra, para se aproximar da terra. Só que aqui nós temos uma mensagem bem interessante que até Rashi ele comenta aqui, tá? Por que Balaque falou, não, vamos para um outro ponto, tá? Nós sabemos, na verdade, que Balaque, ele também era um feiticeiro. Ele também era um adivinho, tá? O próprio Rashi ele fala assim, ó, Bilã não era um adivinho tão grande como Balaque. Previra que uma fenda se romperia contra Israel a partir de lá. Na verdade, essa fenda, né, é onde Moisés morreria, o monte onde Moisés morreria. Então, o que acontece? Assim, ele pensou que a maldição poderia ter efeito sobre ele se fosse dada lá. E ele pensou, esta é a explicação da fenda que eu vejo. Então, como Urash fala aqui, Balaque também era um feiticeiro. Ele não era tão, né, ele era, na verdade, até maior do que Bilã nesse requisito. Então, ele ficava vendo uma fenda no meio de Israel. Uma fenda é uma brecha. E ele falou, eu estou vendo essa fenda justamente nesse lugar. Então, ele fala, vamos comigo até lá. Lá você pode amaldiçoá-lo através dessa fenda. Porque, na verdade, era justamente o lugar onde Moisés morreria. Então, essa brecha no povo de Israel seria a morte de Moisés. Tá? Nós demos uma pautinha no shiur passado, na aula passada, que, na verdade, se a Torá fala assim, se você vai amaldiçoar alguém, você precisa procurar uma brecha. Tá? E essa brecha, se ela existir, você consegue lançar maldição, né? Deus nos livre. Continuando aqui. Disse a Balaque, quem disse a Balaque? Bilã, fique aqui próximo à sua oferenda queimada e pode acontecer de aparecer para mim aqui. Deus apareceu para Bilã, ele colocou algo em sua boca, ele disse, retorne a Balaque e diga o seguinte. Aqui nós temos um adendo dos acontecimentos anteriores. Que adendo é esse? É Deus falar para ele retornar a Balaque. Na primeira vez, ele foi, encontrou-se Deus, né? Casualmente, Deus passou para ele ali o que ele iria falar e ele mesmo retorna. Já aqui, Deus fala para ele retornar. Tá? E qual que é a diferença nisso? Rashi ele comenta aqui que, na verdade,
Ocorre que quando Bilã soube que ele não tinha permissão mais de amaldiçoar, ele falou: o que me adianta voltar para Balaque se eu não vou poder amaldiçoá-lo, né? Aí Urash fala assim: então Deus colocou um freio em sua boca. Sabe aquele freio que coloca na boca do cavalo para guiar ele, para guiar um animal? Diz que da mesma forma, espiritualmente, Deus colocou para ele. Falou: não, vai lá, volte a Balaque para você falar para ele justamente o que eu tenho a dizer, tá? Aí o versículo 17 fala assim: que quando Bilã ele veio para Balaque, este estava ao lado de sua oferenda queimada. Ele ficou lá parado das suas ofertas que ele estava fazendo. Os emissários ali, os signatários, príncipes de Moabe, estavam com ele. O que disse, Balaque falou. Ou seja, Bilã lançou sua parábola e disse: levanta-se, Balaque, ouça, escute-me atentamente, filho de Zippor. Tá? Aí o versículo 19 diz assim, ó: Lo ish el, Deus não é um homem, Veihazev, um homem que mente. O Ven Adam, pode ser traduzido aqui por literal como ele não é um ser humano, não é um mortal, tá? Veitenerhan, ou seja, então ele não é um homem mortal, que ele muda de ideia, como é que eu posso dizer? Que não venha se arrepender, tá? Veitenerhan dá essa ideia de que a pessoa possa mudar, tá? No hebraico. Então, como você vai ver, vai falar assim, arrepender-se, né? Então Deus não é um homem que mente, e ele não é um filho do homem, ele não é um ser humano que venha se arrepender, ele muda de ideia. Rahu Amá Velo Yase, porventura, né? Ele diria e não faria. Yase, ele não ia fazer. Vedibe Velo Ikiminá, porventura falaria, né? E não ia o quê? Ikiminá, ele não ia cumprir. Então daqui você entende o seguinte, tá? Esse aqui vai ser o nosso passuque-chave de toda essa nossa porção. Esse vai ser o versículo-chave aqui de toda a nossa porção. Então Bilã ele retorna e fala assim para Balaque, que Deus não é um homem. Primeira coisa, ele já afirma, Deus não é um homem que vá mentir. Aí Irache ele pega e fala, ele fala assim, ó, ele já prometeu que iria trazê-los e dar-lhes posse da terra das 7 nações. E você espera matá-los no deserto? Então, se Deus falou que ia dar Israel, ao povo de Israel, Queneã, e ali todos os povos, Deus entregaria eles na mão, você não vai conseguir fazer nada. Tá? Deus também não é o Ven Adam, ele não é um ser humano mortal, ele não é nem um filho de um homem. Tá? Então ele diria, ele não faria. Vedibe velo ikemena, ou seja, falaria e não cumpriria. Nós vemos aqui que Bilã estava tentando falar para Balaque. Todos os deuses que nós conhecemos, todos os deuses que surgirão no futuro, isso aqui nós vamos entender na última parte, tá? Dessa porção da Paraxá dessa semana. Sabemos que todas as religiões mais antigas e até mesmo as atuais transformam Deus num ser humano, tá? E como eu digo, aqui já é o próprio Bilã, que era um profeta ali das nações, tá? Dizendo que não, Deus não tem, Deus não possui uma figura. Isso vai ficar muito mais claro, né? Ainda um pouquinho para frente, como Deus já falou para Moisés. O povo de Israel lembrar que figura nenhuma eles viram no monte. Imagem nenhuma, para ninguém fazer imagem de Deus, seja de qualquer coisa. Você não pode atribuir a Deus uma imagem. Então, quando Bilã fala aqui justamente que Deus não é um homem, ele já está afirmando que Deus não é um homem
não vai ser no futuro, não vai se transformar no homem, não vai ser filho de um homem. Olha que profundo. O próprio Bilã, que era um feiticeiro, um urachá, uma pessoa perversa, ele já fala para Bilã: você não pode caracterizar Deus como um homem. O homem tem falhas. O homem, ele fala que vai fazer uma coisa, ele não cumpre. Ele mente. Deus não pode mentir. Deus não volta atrás com suas palavras. As palavras de Deus são eternas. O mundo ainda ele só persiste no dia de hoje porque as palavras de Deus são eternas. Diz, a Kabbalah nos fala que o mundo ele continua existindo porque aquele som que foi feito lá no começo, quando Deus falou, né, Bereshit, Balá, Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, né, no princípio Deus criou os céus e a terra, persiste até hoje. É como se fosse aquele vácuo no espaço. Vamos colocar assim para nós podermos entender. Então o mundo só subsiste porque Deus sempre continua todo santo dia criando o mundo. Isso a Kabbalah explica no nível mais profundo. O ser humano não. O ser humano ele não tem capacidade de fazer isso. Então aqui dentro dessa profecia já de Bilã, dessa parábola, ele já falou: Deus não é um homem, muito menos vai ser o filho de um homem lá no futuro, já dando uma previsão, né? Porque, como eu estou tentando dizer aqui, todas as religiões que existem no mundo, até das mais antigas, as mais recentes, elas partem de qual pressuposto? O ser humano ele tem desejos, o ser humano ele tem anseios, ele tem vontade. E ele transfigura isso criando um Deus na figura de um homem para saciar essas suas necessidades. Pegue, por exemplo, os gregos que futuramente transformariam Deus num ser humano, como sempre fazem. Zeus, o Deus Todo-Poderoso. Aí você pega Afrodite, o Deus da beleza. Você pega um outro Deus que é o Deus do amor, um Deus da colheita. Poseidon, um Deus do mar. Você coloca um Deus no inferno, que era o Hades. E Atena, que era a deusa da beleza, a deusa da guerra. Você vê que o ser humano ele tem essa tendência, dentro de nós mesmos, a querer criar algo para satisfazer as nossas necessidades. Então, se eu não consigo compreender Deus, eu vou transformá-lo ele numa maneira que eu possa compreendê-lo, para que eu possa entendê-lo. Então, eu crio um Deus que me perdoa pecados, eu crio um Deus que vai me salvar das minhas falhas, eu crio um Deus que um Deus da beleza, onde eu cultuo o meu próprio corpo. Eu crio um Deus que vai fazer cair água do céu para o meu plantio. Eu crio um Deus que vai me fazer eu sair ao mar e pescar e abençoar e a minha pesca ser abençoada. Então, essa necessidade, desde a criação do ser humano, de transformar algo que ele não pode compreender em algo compreensível, fez com que ele criasse religiões no mundo, transformando Deus na figura de um ser humano. Então, nessa primeira dessas profecias aqui, dessas parábolas de Bilã, ele já fala para Balaque que ele não é um homem, ele não mente, ele vai falar, ele vai cumprir, e tudo que ele falar vai perdurar para sempre. Tá? Versículo 20. Eu recebi para abençoar. Ele abençoou e eu não retratarei. Ele não observou nenhum mal em Jacó e não viu nenhuma transgressão em Israel. Olha só que profundo. É muito profundo essa parte aqui. Vamos analisar direitinho aqui. Então nós vemos que Bilã ele fala: eu recebi para abençoar. E ele abençoou e eu não retratarei. Aí vem o versículo 21. Ele não observou nenhum mal em Jacó. Tá? Aven ba Yaakov. Velora al amal be Israel. Ele não enxergou nenhuma transgressão em Israel. Deus não viu nenhum mal e não viu nenhuma transgressão em Israel. É como eu falei no vídeo anterior, como é que pode, depois de tantas coisas que Moisés passou com o povo, desde o bezerro de ouro,
desde a questão do maná, desde a reclamação da carne, da falta de fé dos espiões, Corá, Datã e Avirã, a serpente, sempre provocando a Deus, como Deus falou. Esse povo já me testou 10 vezes, agora Deus vem e fala que ele não vê o mal, ele não vê uma transgressão em Israel. Daqui você entende, numa visão muito profunda, que pela ótica humana você não vai compreender, que Deus não enxerga como você enxerga, Deus não enxerga como eu enxergo. Você consegue olhar para uma pessoa e ver as características negativas dela. Deus vai muito além e não consegue enxergar isso. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas boas. A Kabbalah, a Hassidut, ela nos explica o quê? Que Deus não criou nada ruim. Deus não criou nada mal. Se você pegar ali todos os dias da criação, você vai ver Deus sempre falando, né? Que Deus, ele viu que era bom. E ele chegar, ele vai ver, vai falar assim, Tov meod, muito bom. Tudo que ele fez era muito bom. Então Deus não criou nada mal. Então quando o homem, quando o ser humano, ele transgride, quando o homem é um rachá, uma pessoa mal, ele escolhe esse caminho. Mas Deus o escolheu na sua essência, o ser humano, fez ele bom. Tá? Então quando Bilam ele vem e fala aqui que não vê nada mal em nenhuma transgressão, você fala, nossa, como é que pode? Então o povo de Israel ali, para Deus, era perfeito. Tá? Então não tem uma brecha. Aquela brecha que você estava procurando, Balaque, que você está vendo no povo de Israel, é a perda de um tzadik, vai ser a perda de Moshe. Mas o povo em si é um povo justo e perfeito. O Midrash, aqui Irache até comenta, ele fala de uma maneira também extremamente linda sobre o que quer dizer assim que ele não viu nenhuma transgressão, não viu nenhum mal. Olha só. De acordo com o seu sentido pleno, pode ser explicado com uma linda interpretação segundo o Midrash, tá? Um comentário de Irache. Deus não olha para o mal em Yaakov. Mesmo quando eles transgridem suas palavras, ele não é muito estrito com eles para considerar os seus erros e perversidades como violação de sua lei. Então aqui o Midrash fala, ainda que exista um mal, uma transgressão, Deus não leva em conta. Tá? Olha só que profundo. Continuando aqui. Então fala assim, nenhuma transgressão em Israel, Hashem, seu Deus, está com ele, ele tem a feição do rei. Olha só que profundo. Então, continuando a mesmo versículo, fala que Deus tem afeição por Israel, que Deus está com ele, tá? Então, até o próprio Urash, ele traz aqui a tradução do hebraico da palavra, que Deus tem uteruat, ou seja, afeição, né? A tradução para o nosso português, afeição. Aí ele fala que assim que é uma expressão que significa amor e amizade. Ou seja, Deus tem amor e ele é amigo do povo de Israel. Tá? E fala assim, Deus tirou do Egito com sua força imensa. A Irache comenta aqui, porque Balaque falou assim que eles saíram do Egito. Esse povo saiu do Egito. Mas o que o Bilam fala, não foi eles saíram do Egito. Deus os tirou do Egito. É diferente, Balaque. Com mão forte, com poder, Deus tirou Israel do Misrai, do Egito, tá? Pois não há nenhuma adivinhação em Jacó e nenhuma feitiçaria em Israel. Numa época futura será dito a Jacó e a Israel o que Deus fez. Vamos lá, esses passuquinhos aqui, esses versículos, tá? Rashi ele comenta assim, ó. Kilo Natas Beyakov, ou seja, não há nenhuma, né, narras, ou seja, adivinhação em Yaakov. Ou seja, eles são dignos de bênçãos, pois não existem adivinhos ou feiticeiros no meio dele. Ou seja, no meio de Israel não tem feitiçaria, não tem adivinhos. Eles vivem conforme
Hashem deu seus preceitos. Os próprios mandamentos de Deus, aqui eu vou dar um adendo, tá? De uma observação pessoal minha, tá? Que eu consigo entender dentro desse passo, desse versículo. Durante esses meus 20 anos no judaísmo, se tem uma coisa que eu notei, que eu aprendi, tá? Inclusive eu tenho testemunho de um amigo meu também que ele começou a seguir, a leitorar, entender o judaísmo, seguir o judaísmo. Ele disse a mesma coisa que qualquer pessoa que quando começa a entender a verdadeira mensagem da Torá, ela vai parar para perceber. Que você não precisa que ninguém adivinhe nada para você, que você não preveja o futuro, porque a partir do momento que você conhece a Torá, você sabe e conhece toda a história da humanidade. Isso é muito profundo na minha vida. Eu sei o que aconteceu, eu sei o que acontece hoje, o que vai acontecer. Porque é tão claro dentro da Torá, porque tudo o que acontece no mundo, seja no mais obscura parte do mundo, lá no sertão escondido, ou seja, no lugar mais visto, já está escrito dentro da Torá que aquilo acontecer. Então o mundo está caminhando para algo que nós já sabemos, que o povo judeu sabe. Por isso o povo judeu está sempre um passo à frente de toda a humanidade em relação a tudo. É até interessante, eu preciso explicar para vocês algo aqui sobre isso, essa questão de adivinhação. Tá? Certa vez, um jovem perguntou para um rabino e falou assim, perguntou para ele, né? Por que o povo judeu sofre tanto no mundo? Não existe povo que sofre mais que o povo judeu. Aí o rabino parou e falou para ele assim, eu vou te dar um exemplo para te responder essa sua pergunta. Uma criança recém-nascida, quantas vezes ela vai no médico? Ela tem uma consulta, 2, 3 consultas. Um adolescente, quantas vezes ele já foi no médico? Aí você vai somar. Quando ele é criança, a sua mocidade, a sua adolescência ali, você vai contar ali, mas ele foi mais umas 20 vezes no médico. Vamos chutar aqui. Quando ele já é um ancião, com 90 anos, conta-se quantas vezes ele foi no médico. Mais de 50 vezes? 50 vezes? Aí eu vou te responder essa sua pergunta. O povo de Israel, ele sofre porque é o povo que mais viveu na face da terra. É o povo que está na terra há mais tempo que os outros povos. Então é comum e é entendível que ele tenha passado por mais situações ruins e desgraça, Deus nos livre, do que os demais povos. Porque o povo de Israel é eterno. Então, a mensagem ela é bem entendível. Se o povo de Israel está aqui até os dias de hoje, trazendo essa pequena história para você entender, é porque eles conhecem a história da humanidade e sabem para onde a humanidade está caminhando. Por isso Deus falou, muito bem falado, através do profeta Yeshayahu, lá no capítulo 43 de Yeshayahu, se não me falha a memória, versículo 10, que eles são as testemunhas de Deus no mundo. Como que Deus pode ter uma testemunha se essa testemunha viesse a falecer? Se Deus é eterno, ele fala que as testemunhas dele seriam o povo judeu no mundo, quer dizer porque ele sabe que Am Israel é eterno, o povo de Israel é eterno. Então eles vão estar por toda a história e vão ser a testemunha. E Deus fala algo muito profundo em Isaías, que fala assim, vocês vão ser as minhas testemunhas no mundo. Para quê? Para que todos saibam que Deus nenhum antes de mim houve, que nenhum haverá. Ou seja, eu acho que a mensagem é tão profunda e tão clara aqui, meus amigos, que qualquer Deus que surgir no mundo posterior ou qualquer que surgiu anteriormente não é Deus. Se você captou essa mensagem, você vai entender quão profundo é a missão do povo judeu no mundo. Não tem feitiçaria no meio deles, não tem adivinhação. O que Deus fala para eles é a mais pura verdade. Não existe Deus antes,
nem agora e nem haverá outro além dele. Somente Deus é Deus. Deus não vai ser um humano, Deus não vai ser uma figura de algum animal. Deus nos livre. As testemunhas de Deus no mundo, que estão aqui até hoje, para alertar toda a humanidade que não há Deus fora o Deus de Israel, está aqui. E eles não precisam de adivinhação e nem de feitiçaria para isso, tá? E ainda diz assim, ó, numa época futura será dito a Jacó e Israel o que Deus fez. As pessoas irão perguntar para eles: o que Deus fez para vocês lá no passado? O que Deus está fazendo agora no futuro? As nações procurarão o povo judeu para esclarecer esses acontecimentos. Então, mais uma vez, dentro desse contexto, tomem muito cuidado com o que falam de Israel, pois eles são as verdadeiras e únicas testemunhas de Deus no mundo. É um povo inteiro, não é uma pessoa, é uma nação, um povo inteiro que Deus escolheu para ser as suas testemunhas no meio da humanidade, tá? Aí continua o versículo 24. Eis um povo que desperta como um forte leão e se ergue como um leão. Ele não se deita até comer a sua presa e beber o sangue do seu cadáver. Aqui, soltam mais 2 versículos, tá? Aqui nós temos N pontos de vista, explicações dos sábios, e temos também a tradução literal, que é a interpretação literal de Irache. Tá? Eu vou ler aqui e a gente se aprofunda nesses últimos passuques aqui, tá? Diz assim, ó. Eis um povo que desperta como um leão. Rashi fala, quando acorda do seu sono pela manhã, eles apresentam o vigor de um leão e de um leão para agarrar, o vigor de um leão, de um forte leão, desculpa, e de um leão para agarrar as mitzvot, para vestir o talit, para recitar o Shema e colocar o tefilim. Rashi ele interpreta aqui esse versículo justamente como que o povo judeu ele é um forte, é um leão, ele é forte. Então ele levanta-se logo de manhã cedo, agarra os mandamentos de Deus. Eles vestem o talit, que é o talit para oração, para recitar o Shema, e coloca o tefilim, que são os filactérios que são colocados, aquela caixinha colocada na fronte aqui entre os olhos e no braço esquerdo, rente aqui com o coração. Então você entende que, na verdade, o povo judeu ele amanhece como leão forte, disposto para cumprir os mandamentos de Deus, colocar um talit de oração, tefilim e recitar o Shema, que recitamos todos os dias, 2 a 3 vezes no decorrer do dia. Você também tem outras explicações literais que, como um leão, como fala aqui, é um povo que desperta como um forte leão. É um pequeno povo, mas o leão ele é o rei dos animais. E se ergue como um leão. E ele levanta, Israel está levantando. E ele vai até o destino que Deus deu para ele, Eretz Canaã. E vai ali fazer o quê? Ele não vai se deitar até comer a sua presa e beber do seu cadáver. Todos ali em volta, as 7 nações que existiam ali em volta, eles iriam consumir como um leão. Rashi ele traz uma outra interpretação acerca de deitar-se como uma presa, semelhante à primeira. Fala assim, em sua cama durante a noite, até que consuma e acabe com qualquer coisa nociva que venha para destruí-lo. Aí, né? Como assim? Ele recita o Shema em sua cama e confia o seu espírito na mão de Deus. Para quem não sabe, também quando nós vamos deitarmos, nós também temos uma oração e também incluímos o Shema. Tá? Então, nós levantamos, o povo judeu ele levanta, o povo judeu vive o seu dia e ele vai deitar-se com o Shema, que é a proteção máxima que Deus deu para o povo de Israel. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouve Israel, o Eterno é o vosso Deus, o Eterno ele é um. Então é uma maneira de deitar-se protegido, levantar-se e deitar-se protegido. Como um leão. Quando o leão ele está deitado,
num lugar, aquele é o seu reino. Ele está seguro de si. Quando ele se levanta, é porque ele vai atrás de uma presa. E quando ele se deita, ele não teme outro animal. Ele se deita em paz. Assim é o povo judeu, através das parábolas aqui de Bilã, através do que Deus falou para eles, tá? Como eu disse aqui, né? Ele e beber o sangue do cadáver. Vedã, Halalim e Esther, tá? Ele profetizou que Moshe não iria morrer até que fizesse os reis medianitas caírem mortos. E Bilã fosse abatido junto com eles, como está dito, né? A Bilã, filho de Beor, ou adivinho, mataram os filhos de Israel com a espada entre seus cadáveres, tá? Quando Yehoshua adentra, né, Josué adentra a terra de Canaã, como está no livro de Josué, se você for ler lá no capítulo 3, versículo 22, ele comenta sobre isso, que eles mataram Bilã, filho de Peor, a espada, tá? Então, era uma prefiguração também de que eles não ia sobrar ninguém do povo de Midian ali, tá? Dos midianitas. E os nossos últimos 2 versículos falam assim, ó: Balaque disse a Bilã: se você não for condená-los, não os abençoe. Eu não falei a você, Bilã, responde Balaque, responde Bilã a Balaque, que farei exatamente o que Deus disser. E aqui nós terminamos essa nossa quinta parte, tá? Então daqui nós entendemos muito bem, que na verdade Deus havia falado para Bilã, Bilã retornou a responder, a confirmar aqui que nada sairia da boca dele a não ser as palavras que Deus a colocasse, tá? Então, meus amigos, para não nos estendermos demais aqui, que eu acho que eu consegui trazer aqui passuque por passuque, versículo por versículo, tá? Sobre o que queria dizer essas parábolas de Bilã aqui. Não importa, entendam bem, se Deus abriu a boca de uma jumenta, se Deus agora, um adivinho que tinha, um profeta aqui, né? Que falava que segundo Balaque disse que ele abençoava, amaldiçoava, que ele amaldiçoava, amaldiçoava, porque não tinha a proteção do Deus de Israel, como o povo de Israel tem a proteção de Deus, então a pessoa está vulnerável. Essa pessoa não sai nada da sua boca se Deus não permitir. Então, se muitas das vezes, no nosso dia a dia, pessoas vêm e falam isso, falam aqui para nós, e Deus nos livre, acabam nos jogando a maldição, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Por quê? Porque se ela pôde falar aquilo, é porque assim Deus o permitiu. Deus a colocou aquilo na sua boca. Então, nada que uma pessoa fale ou venha fazer, muitas das vezes, se nós formos entrar no mais profundo do entendimento aqui, não passam de coisas que Deus permite. Assim como Bilã falou. Só que no final aqui, o que mais importa para mim e para você é saber reconhecer que tudo isso veio de Deus. Reconheça que tudo o que acontece na tua vida provém de Hakadosh Baruch Hu, que nada que aconteça. Entenda bem, se uma pessoa falou mal de você, se uma pessoa contou mentiras sobre a sua pessoa, fique em paz. Ela está fazendo algo porque Deus assim permitiu. E se aquilo for lhe prejudicar, Deus não permita que não aconteça, é porque Deus também te foi permitido. E isso não é algo que prejudica você. É algo que Deus está vendo o melhor para você. Tá? Essa é a mensagem aqui do final. Que farei exatamente o que Deus disser. O que está sendo dito no mundo, que as pessoas falam tudo, são permissões de Deus. Tá? Então, quando Deus fala, não vai amaldiçoar, não vai amaldiçoar. Tá bom, meus amigos? Então, vamos ficar com essa mensagem, tá? Do final dessa porção aqui. E, mais uma vez, eu quero agradecer a você que chegou até aqui comigo, tá? Obrigado pelo alto desempenho que o canal vem tendo nesses dias, nesses meses, semanas, tá? Você que é novo, que chegou agora aqui nesse canal através desse vídeo, seja bem-vindo, tá? É um prazer ter você aqui.
se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Como eu digo sempre, eu gostaria muito de estar respondendo, tirando as suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários que eu estarei respondendo. Eu pessoalmente estarei respondendo, tá? No demais, meus amigos, que Mashiach se revele ainda hoje no nosso meio, reconstrua o terceiro Beit HaMikdash, o terceiro templo sagrado, que possamos estar conjuntamente com Mashiach em Jerusalém, que ele venha nos trazer o mais profundo da Torá de Hashem ainda, tá? E no demais, Todarabá, agradeço do fundo do meu coração, tá? Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso na vida de cada um e Parnassá, sustento da parte de Deus sobre as nossas vidas. No demais, meus amigos, se Deus quiser, amanhã estaremos aqui novamente com a sexta e penúltima parte da nossa Parashá Shavuot, da nossa porção da semana, tá? Então nos vemos até lá. Fique com Deus e Lehi Traot. Até mais. Fique com Deus. Tchau, tchau.